paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos com a lição 12, estamos quase terminando o trimestre. E a lição de hoje é Esdras e Neemias combatem o casamento misto, né? Dia 20 de setembro vamos ter essa lição, é domingo que vem agora. O texto áureo diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Nós temos o texto bíblico básico, que está em Esdras capítulo 9, versículo de 1 a 4, Neemias 13, 23 a 26, e 9 de Neemias, capítulo 9, versículo 38. E capítulo 10, versículo 1, o 29 e o 30. Tá certo? Esses dois aí fizeram com que houve uma proibição do casamento misto. Na verdade, o texto começa assim. Eu vou ler esse primeiro texto porque ele é interessante para a gente debater. Acabada, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amoreus. Interessante, né? Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e majestade foi a primeira nesta transgressão. Quando Esdras viu essa situação, ele rasgou suas vestes, cortou seu cabelo e ficou atônito assim, como resolver uma grave situação, onde este povo aí já foi orientado pela lei que não deveria se misturar com outros povos. Dava o exemplo de Salomão, né, Acabe, né, que teve aquela terrível Jezabel, e a gente sabe muito bem que isso aconteceu no passado. O próprio Salomão também, né, se embriagou com outras mulheres de outros povos. E qual o problema disso? Muitos problemas. Primeiro, está contra a lei. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Êxodo 34, 11 a 16, Deuteronômio 7, 3 e 4. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento do povo, desde haver voltado do exílio. Tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. É porque os povos tinham outros deuses, tinham outra cultura, outra maneira de viver. E aí a gente sabe muito bem que Israel tem a sua cultura e a cultura orientada por Deus. Primeiro ponto diz: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. O perigo era o seguinte: para que eles não pudessem envolver com outros deuses, até adorar outros deuses, ou dividir o reino. Mas a palavra diz que união tem a luz com as trevas e a justiça com a injustiça, né? Tá certo? Então, a gente sabe que essa maneira de Esdras, quando soube da notícia, se rasgou, era a maneira de humilhação que tinha os reis, os sacerdotes, quando sabia de alguma coisa muito grave e atingia a pessoa de Deus. Mas o povo, quando soube que Esdras fez esse ato, né, e Neemias também não concordou, Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres de tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras 10:3. Então veja, Secanias era um homem de muito conhecimento na sociedade judaica, e ele foi o primeiro que viu aquela atitude, já tomou uma iniciativa e se converteu, e fez com que aqueles povos
aqueles outros judeus também fizessem a mesma coisa. Tá certo? 2 pontos. O segundo ponto, porque um judeu não devia casar com uma pagã. Por que não podia? Eu já disse. Deus havia proibido o casamento misto, Deuteronômio 7, 2 a 4. A história de Israel registra os vários exemplos da consequência dessa situação, do casamento misto. E a gente viu o próprio Sansão, Salomão e outros. A sobrevivência do povo judeu é o terceiro ponto. O povo judeu, desde o passado, desde essa época, vem conservando essa atitude de não se misturar com outros povos. Até hoje, eles fazem separação. Né? Ele não consegue, não faz casamento com pessoas de outra nação. O quarto ponto, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A ideia é a seguinte, é ficar livre para casar com qualquer pessoa, contando que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, 39, quando diz no Senhor, da mesma origem, da mesma igreja. A Bíblia explica que em 2 Coríntios 6, 14 e 17, as implicações da opressão no Senhor. Cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto, que Deus guarde todo crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. É necessário a gente entender isso. Isso só vai entender mesmo na sala de aula, a gente vai entender, vai mostrar alguns detalhes, alguns exemplos de casos até na atualidade e a dificuldade que pode ser. Alguém pode dizer assim, mas se ele se converter, esse se é muito grave, esse se parte de uma conversão, de uma coisa bem particular dele. Deus não vai forçar a barra. Você que escolheu. O homem é responsável pela escolha. Tá certo? O certo é esperar em Deus, que é o quinto ponto. Esperar em Deus é o certo. Salmo 27, 14. Esperar em Deus é o que é certo. E Salmo 37, 7. O seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra de que Deus ouve a oração. É necessário fazer isso. Quando o homem de Deus enviou Eliezer, né, e orou pedindo que Deus mostrasse que seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Gênesis 24, 12. Então, se orarmos, né, não olhar com os olhos somente, porque os olhos é enganador. É importante a gente ver isso direitinho. Salmo 68, 6. Deus não trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isto por ti. Espera, pois, no Senhor. Tá certo? Espera, pois, no Senhor. Pode pedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida, teu futuro a Deus. Faz com que o solitário viva em família. Salmo 68, 6, como eu já li. Então, veja, é necessário, na sala de aula, a gente vai discutir isso com mais precisão, porque assim não dá. Você vai para a escola dominical, estamos lá esperando, esse é meu canal. É importante esse assunto, é proibição do casamento misto, de uma pessoa que está na igreja e de repente vai querer casar ou se juntar a uma pessoa lá fora. Não pode. Não pode, e a gente vai explicar isso detalhadamente. Existem muitas coisas que a gente não sabe. Os olhos é enganador. A gente pode olhar uma moça, né, um jovem pode olhar uma moça bonita, um rapaz pode olhar uma moça bonita, uma moça pode olhar um rapaz bonito lá fora, mas o que vai impedir tudo isso é o que está no coração deste jovem aí. A gente não sabe, só Deus sabe. Então a gente precisa orar, buscar a Deus, e Deus vai abrir os olhos, os seus olhos, para que isso possa acontecer com naturalidade e com espiritualidade e com coisas boas da parte de Deus. Deus tem coisas boas para nós. Escola Dominical lhe aguarda. É um assunto que precisamos falar, é um assunto que precisamos discutir, é preciso estar na sala de aula. Assim não dá. Isso é só um resumo. Deus abençoe você. Esteja lá que vamos falar sobre esse assunto aí. Neemias e Esdras. Combate o casamento misto. Amém.